e o versículo 13, que diz assim: Então, eita glória, deixa eu pegar aqui o óculos para ficar melhor, porque a vista não está muito boa não, viu? A gente vai pegar aqui o óculos, a idade vai chegando, né? A gente vai se acostumando, se adaptando com as coisas que tem que estar usando para poder enxergar bem. Mas é em 1 Reis, a situação da viúva de Sarepta, esta que foi o socorro ali depois de Deus na vida de Elias. Agora ficou melhor, vamos lá. 1 Reis, capítulo 17, e o versículo 13 diz assim: Não se preocupe, disse Elias, vá preparar sua comida, mas primeiro faça um bolo para mim, com a farinha que você tem, e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isso: não acabará a farinha da sua panela, nem faltará azeite na sua botija, até que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Aleluia. Elias estava numa situação muito séria, pois havia profetizado contra o reinado de Acabe, profetizado e que enquanto não houvesse chuva, conforme a palavra que ele estava dizendo, ninguém veria chuva ali, conforme a profecia que saía da boca de Elias. E por não haver chuva, chegou a calamidade, chegou o sofrimento. Com a seca veio a falta de alimento, não é? Veio a falta do trigo, a falta da farinha, a falta de tudo que pode ser plantado, pois sem a chuva não haveria ali uma colheita. Então o que aconteceu? Elias, por conta disso, chegou a uma situação em que estava a precisar ali também de algo para ele. E o Senhor manda que ele saia de onde ele está, saia da caverna e vá para uma região em Gileade. E que ele estivesse ali dentro, saindo daquela situação, daquela caverna, ele iria passar por uma casa onde haveria uma viúva, a viúva de Sarepta. E esta viúva também, por conta da falta de chuva, por conta da profecia que Elias trazera sobre o reinado de Acabe, também estava numa situação de adversidade. E ela disse que só teria um material, ou seja, ela estava catando ali os cavacos, procurando madeiras, pedaços de madeira para fazer um fogo, cozinhar o seu bolo, não é? Que é tipo uma bolacha, um pãozinho que eles faziam ali, de trigo com azeite, e ali faziam aquele bolo conhecido. E só tinha aquilo ali para ela comer, dar a seu filho, e a frase que ela diz no final é que depois disso morramos, ou seja, não tinha de onde mais vir. Até a esperança daquela mulher se acabou. E Elias, por ordem do Senhor, disse assim: apronte-se, vá à cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Porque eu mandarei uma viúva que mora ali para dar comida a você. Ou seja, a saída de Elias para a sua situação estava nas mãos de uma mulher que não tinha saída. Todos dois estavam numa situação difícil. Mas se a ordem do Senhor foi que Elias fosse para aquele lugar, fosse para aquela situação, é porque havendo um profeta na mesma terra, havendo um necessitado no mesmo local, havendo um pedido de um oprimido, e ali não seriam mais um, mas sim a viúva, seu filho e também Elias, a resposta do Senhor com certeza viria. Porque a palavra do Senhor nos afirma que por causa da opressão do pobre, do gemido do necessitado, ele se levanta. Se você observar direito, na tempestade, você está dentro de um barco, dentro de um navio, vamos dizer assim. Mas o que afronta não é o grande mar, não é a água que está fora dele. O que afronta é a água que possa entrar para vir afundar o barco.
E dá para imaginar que a situação de Elias foi mais ou menos essa. Saiu da caverna já com fome, saiu da caverna já numa situação de desespero, porque secou o rio onde ele tomava água, os corvos não vinham mais alimentá-lo, não chegava mais carne, não tinha mais nada, ele precisou sair da caverna, porque o anjo o alimentou, deixou água para ele assim do lado, deixou ali um pãozinho quentinho em cima da brasa e mandou ele comer e beber, porque ainda seria longo o caminho. E o Senhor o leva para uma situação também de desespero na vida daquela viúva. A viúva estava agora dizendo para ele que ia comer os pequenos bolos que ele ia fazer, porque a quantidade de farinha já lhe era pouca, porque uma viúva não tinha um sustento do seu marido, era ela e o filho para se sustentar, e agora com a falta de chuva, todo o reinado sofria com falta de grãos. E também a consequência chegara na vida desta mulher. E a esperança dela foi mais ou menos quando a gente não vê uma saída para uma situação que a gente está acostumado a resolver. A gente olha assim e faz, sabe de uma coisa? Do jeito que vai, a água vai entrar no barco e vai afundar. Não deixe que a situação ao seu redor venha lhe provocar o ponto de você se sentir pressionado a achar que você não terá saída. Não deixe que o grande mal o assuste ao ponto de você não entender que o mal é grande para você. Mas para Deus, ele cabe na palma de suas mãos todas as águas que estão no mundo, no planeta, na terra, onde tiver água. Então, o que é aquilo para você que não tem saída, que não tem jeito? Veja, Deus leva uma viúva diante de um profeta faminto, diante de um reinado com ausência de grãos, aos dois entenderem que o milagre não depende deles. Porque Elias, ao profetizar que não faltaria mais farinha nem azeite, ele estava provendo para aquela mulher uma resposta. Mas ele estava comendo a última esperança daquela mulher. Então era bem necessário que ele acreditasse do poder de Deus em sua vida e que ele profetizasse, apesar de sua fome, apesar de não existir nada palpável para Elias entender, de que ele seria a provisão através da sua palavra na vida daquela mulher. Ele estava entendendo que não era o mar, que não era o fato de estar num barco, que não era uma tempestade, que era a pressão do momento que estava fazendo com que ele não acreditasse. Porque quando Elias foi à caverna, não foi por sua profecia. Elias foi à caverna com medo de Jezabel, que queria tomar a vida de Elias, que queria ali fazer mal a Elias, e ele se escondera. Um grande profeta que já havia feito com sua palavra o fogo descer do céu, consumir o holocausto, ali diante dos todos os deuses de Baal, ali acabando com o altar, lambendo a água, descendo o fogo. Um homem que profetizou no reinado a ausência de chuva, conforme a sua palavra trouxe a consequência sobre a vida de Acabe. Este homem que fez inúmeras coisas, inclusive com sua capa abriu o mar. Ele tinha um chamado ímpar, diferenciado, mas para que você e eu entenda, Elias era humano, como eu e você somos. Não é essa situação que está te pressionando a acreditar que não tem saída, que você vai pensar que o seu Deus, o Deus que nós servimos, não tem saída para esta situação. Aleluia. Eu me alegro, irmãos, porque muitas vezes estamos em situações em que a gente começa a olhar para a água, começa a olhar para o barco, começa a olhar para a pressão da situação e começa a pensar que Deus não está vendo. Se você já viu a água, se você já viu o vento, se você está sentindo a pressão, imagina se Deus não está entendendo todas as coisas. Pelo contrário, o Senhor coloca os seus servos nessas situações para que o servo venha entender que não depende de dinheiro, que não depende de vontade de homem, que não depende de vento, que não depende de alguém te colocar em cima ou embaixo. Pelo contrário, depende tão somente da mão poderosa de Deus, depende da vontade do Senhor em sua vida. E o chamado de Elias era diferenciado.
Porque Elias estava chamando a atenção de uma tal forma que o reinado inteiro caçava a sua cabeça, queria a morte de Elias. E ele escondido, ele não ia ver a glória de Deus. Era preciso que ele se apresentasse, saísse da caverna, passasse pela casa da viúva, mais uma vez agisse como tal escolhido profeta que Deus o escolheu, para que ele entendesse a grandeza de Deus, porque mais à frente, depois de ele profetizar, depois de ali haver fartura na vida desta viúva, mais à frente o homem de Deus também é encontrado por uma mulher que ele profetizou que ela teria um filho e disse: homem de Deus, o que tens contra mim? O filho que Deus te usou que eu teria está doente, eu simplesmente vou perder. Ora, Elias mal sai da caverna e já é quase que obrigado ou pressionado a crer no poder de Deus. Às vezes eu e você estamos tão atônitos com a situação, tão preocupados, eu não sei se a palavra atônito é certa, tão perturbados com a ação, a situação, que não acreditamos que a ação de Deus será extraordinária. Aleluia! Mas ei, presta atenção. Esse filho desta viúva que ficara doente, que vai encontrar o profeta, e que diz: homem de Deus, o que tem o Senhor tem contra mim? O que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Há situações, irmãos, que é necessário o Senhor colocar a gente sob pressão, para acreditar, para entender que o poder não era de Elias, que a resposta não vinha de Elias, que o poder não estava bitolado a somente o reinado de Acabe, mas há sinais que mostrariam a Elias que Deus estava com ele. Aleluia. Ele estava na casa da viúva, ela hospedou. E como disse ele: agora tu mataste o filho dela. Ele falando com Deus. Elias se deita em cima do menino 3 vezes e orou de modo: o Senhor, meu Deus, faz com que a criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu a oração de Elias, e o menino começou a espirrar, a respirar outra vez e tornou a viver. E Elias pegou o menino, levou para baixo para sua mãe e disse então a ela: Elias, agora eu sei que o Senhor é o homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Ou seja, o homem de Deus foi colocado em descrédito porque com a sua visita, com a sua hospedagem, o menino viera a adoecer, a falecer, a ficar no final da vida. Mas em 1 Reis 18, lá na frente, quando a Bíblia relata que no 3º ano de seca, o Senhor dá ordem a Elias: vai, apresenta-te ao rei Acabe, pois vou mandar chover. Então Elias saiu para se apresentar a Acabe. Há situações em que Deus permite você entrar na caverna. Ele até permite que os corvos te alimentem. Ele até permite que você tome água do rio Querite, que passa ao lado da caverna. Ele até permite que você entenda que é necessário você comer das migalhas da casa de uma viúva que já não tinha mais nada. Ele até entende que você vai ser hospedado na casa de alguém e vai profetizar, vai fazer que um menino reviva. Mas para reviver a fé, a autoridade da vida de Elias, ele tinha que, conforme a palavra do Senhor em sua vida, depois de 3 anos de seca, não foi um dia, não foi 2 meses, foram 3 anos de seca, o Senhor vai fazer coisa grande, pois a falta de alimento em Samaria já era grande. E por isso, o rei Acabe, quando manda chamar Obadias, que era o administrador do palácio, ele era um fiel adorador do Senhor. Aleluia. E olhe que
Jezabel já estava matando os profetas. E Obadias foi quem escondeu 100 profetas em 2 grupos de 50 em cavernas e providenciou comida, água para eles. Acabe disse a Obadias: vamos dar uma olhada em todas as fontes, em todos os leitos dos riachos da terra, a fim de ver se achamos capim suficiente para conservar vivos os cavalos e as mulas, pois pode ser que a gente não tenha de matar os nossos animais. Porque a voz do Senhor, quando o Senhor disse que quando o profeta mais uma vez falasse conforme a sua palavra, a chuva voltaria, que isso representava a bênção, que isso representava mais uma vez mantimento, um crescimento de um reinado, era necessário o sair da caverna. Era necessário crer mais uma vez. Era necessário entender que aquela pressão daquele momento não fazia parte da sua história com Deus. Era necessário entender que independente do que aconteceu, independente de 3 anos de seca, independente de talvez a fé humana ter o seu limite, porque quando Elias pede a sua morte dentro da caverna, ele está dizendo: eu não aguento mais. E quantos já não disseram isso hoje? Já não desejaram não ter nascido? Ou disseram assim: Senhor, por que eu estou aqui? Por que tu não me tira dessa prova e tira logo a minha vida? Mas eu quero lhe perguntar: por que pedir para morrer? Se Deus, se Jesus, se o Espírito Santo, ele é a própria vida e está dizendo para você: não deixe que as águas que estão querendo entrar no teu barco venham te pressionar a achar que eu não mudo situações, a achar que eu não tenho uma saída, a achar que eu não tenho uma solução. Eu quero te dizer: ei, presta atenção, a farinha da panela, o azeite da botija não se acabará. Levante a sua cabeça, creia, porque o Senhor quer fazer coisa extraordinária na sua vida, mas é necessário que você entenda, aleluia, que você não é o criador de problemas como Acabe pensou com Elias, não. Você é que tem o Deus que resolve o problema. Você é que tem a solução do problema, porque o Deus de Israel está com você. Ô, glória! E olha que Acabe olhou para Elias, encontrando com ele, e disse: és tu o causador dos problemas. O perturbador de Israel, em outras traduções. Eita, glória a Deus! É você que está fazendo com que crie esses problemas todos. Mas não era porque alguém tinha abandonado os mandados do Senhor, estavam adorando a Baal. E o Senhor queria que ele fosse adorado. E era necessário Acabe entender, era necessário o reinado todo se dobrar para entender que o Deus de Israel é que manda, é que sabe da situação. Aleluia. Ei, o Deus que vai tirar você deste problema está te dizendo nesta tarde: pare de profetizar coisa ao contrário. Dizer: ai meu Deus, não tem jeito. Ai meu Deus, a seca chegou, vai chegar para mim também. Ai meu Deus, vai ser desse jeito. Pare de profetizar coisa errada. A tua boca serve para amaldiçoar e para abençoar. Então diga: vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. O Deus que me dá um filho, o Deus que me dá um marido, o Deus que me dá uma casa, o Deus que me dá um carro, o Deus que me dá uma empresa, o Deus que me dá as posses, a sabedoria, não vai me deixar envergonhado, porque eu estou com Deus que resolve o problema. Aleluia. Levanta a tua cabeça em nome do Senhor Jesus. Presta bem atenção agora em nome de Jesus. Observa bem o Deus que tu serves. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, nesta tarde, o Deus que vai resolver os seus problemas está com você. Diga assim comigo nesta tarde: já deu tudo certo em nome de Jesus.